Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa palavra você vai encontrar em João 15:5. E eu gostaria muito que você prestasse atenção em cada detalhe dessa mensagem. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós simplesmente não existiríamos se não fosse Ele. Por isso, seja forte, seja corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo, aonde quer que você vá. E não se esqueça, você vai realizar todos os seus sonhos, sim, acredite. Coloque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira edição do LariCast. Eu tô super ansiosa, assim como você também estava, por essa apresentação desse primeiro programa. Para mim tá sendo um desafio, sair do rádio e vir para as telinhas. E hoje, gente, hoje nós temos um encontro muito especial, tá bom? Que nós vamos falar de saúde física, nós vamos falar de saúde espiritual e saúde também, né, emocional, porque eu tenho certeza que todos nós sempre vamos precisar, né, ouvir uma mensagem, ouvir uma história para que tudo mude dentro de nós. E lógico, hoje nós temos aí um encontro muito especial. Gente, de verdade, não poderia ter primeira pessoa para começar esse podcast comigo do que ela. Quando eu escolhi a dedo, de verdade, viu? Eu escolhi para fazer a diferença. E eu não tenho dúvidas de que ela é uma pessoa que inspira as pessoas a sonharem. Ela começou do nada, assim como eu e você também aí que tá tentando, viu? Por quê? Porque ela é inspiração para muita gente. Ela é empresária, influenciadora digital. Mas ela vai contar tudo para mim e para você a partir de agora. Forte, corajosa, menina, mãe e, claro, né, dona do mundo praticamente. Com vocês, a nossa maravilhosa Deise Sobral, que está aqui hoje, aceitou esse desafio, né, Deise? Meu Deus do céu, gente. Não vou mentir pra você que eu tô um pouquinho nervosa. Por quê? Porque é uma responsabilidade te entrevistar. Você sabia disso, né? Imagina. É uma responsabilidade. Obrigada, primeiramente, gigante. Lari. É uma honra, né? Tô até emocionada de fazer parte desse sonho seu, né? Esse projeto tão lindo que tá começando. E me sinto lisonjeada mesmo de ter sido escolhida aí como a primeira convidada. Gratidão de coração mesmo. Olha, eu acho que não teria, né, outra pessoa para começar comigo, contando um pouquinho da história, da trajetória, porque todo mundo olha pra você e pensa, né, Deise? Foi simplesmente como passe de mágica, aconteceu. Não foi assim, não, né? Nós verdade. Vamos mostrar pra vocês, tá? Toda a trajetória da Deise, porque ela vai começar a contar agora pra gente. Eu quero saber tudo, tá? Com certeza. Tintim por tintim. Hoje é dia de chorar, só isso Hoje que eu falo. Mas eu já até precavi aqui, viu, gente? Eu já até trouxe aqui, ó, lenços, tá? Porque eu tenho certeza que tudo que a Deise contar vai te emocionar e também vai servir de inspiração para que você não desista dos seus sonhos, assim como ela também não desistiu dos sonhos dela. A gente pode começar, corajosa? Podemos, mas claro. calma lá, você sabe muito bem que eu tenho a minha intro, né? Quando eu te entrevistei lá no rádio, né? Aquela intro, né? Uma pessoa linda, maravilhosa, corajosa, forte, guerreira, inspiração. E que a partir de agora vai contar tudo pra gente. De como que foi o começo. Mas eu quero saber o começo mesmo. A infância da Deise Sobral. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre fui uma menina muito retraída. Né? Eu sempre fui uma menina muito tímida, muito vergonhosa. Então, assim, foi uma infância que não tinha muitos amigos, por eu ser bem retraída. Sim.
E, na verdade, também por causa de alguns traumas, né, de infância, de perder meu pai muito nova. Sim. Né, eu perdi meu pai, eu tinha 7 para 8 anos, então eu passei por alguns traumas, né. Sim. Então eu sempre me fechava, era uma menina muito vergonhosa mesmo, não me enturmava, né, se a criança não chegasse, se a pessoa não chegasse, eu não me enturmava. Então, sempre fui uma menina muito sonhadora, mas ao mesmo tempo, isso me fazia... me deixar retraída, me fazia não querer, como é que eu posso te dizer? Não sonhava com muitas coisas, sabe? Sim. Porque achava que não era capaz por eu ser daquele jeito. Sim. Sempre me diminuía. E que, na verdade, você se sentia incapaz, de repente, de... Porque você era uma menina, na verdade, né? Estava sendo construídos sonhos dentro de você, né? Mas continua, porque eu tô super curiosa. E a minha mãe, ela sempre foi uma guerreira, né? Ela criou eu e meu irmão praticamente sozinha, né? Qual que é o nome da sua mãe? Madalena. Dona Madalena, beijo. Sem uma figura paterna ali, né? Sim. Então era muito desafiador, ela trabalhava muito de diarista, né? E a gente ficava, eu e meu irmão ficava sozinho, eu praticamente cuidava dele, né, sozinha. Então a gente passou ali por uma dificuldade muito grande durante o período, né, a minha infância, até a minha pré-adolescência, adolescência. Muitas vezes a gente não tinha o que comer, então às vezes ela levava a gente para trabalhar junto com ela pra gente comer no serviço com ela, ou ela deixava de comer no trabalho para levar pra gente. Uau. Então realmente foi uma infância bem... de lembrar, assim, bem dolorida, né? Sim. Mas isso é muito bom porque eu cresci vendo a minha mãe como uma fortaleza, né? Sim. Então isso eu creio que passou pra mim, né? Eu tenho certeza, né? Que passou pra mim, vendo esse exemplo dela como mãe lutando lá por nós, né? Pra dar o que comer pra nós, eu acho que me fez uma mulher muito forte hoje. Não é pra chorar agora. Calma, eu mal comecei, eu já tô só tá começando. Engasgando. Mas olha, eu tenho certeza, né, que tudo isso serviu para que você se tornasse essa mulher forte que você é hoje, né? Essa rocha praticamente que é inabalável. Eu sei que todo mundo no seu interior tem curas para ser feitas, né? Sim. Mas a gente vai seguir aqui e você vai falar um pouquinho da sua adolescência até a gente chegar na Daisy, que teve coragem de ir embora do Brasil. E eu tô doida pra saber como é que tudo isso aconteceu. E nós temos o nosso DJ, né? É assim que fala? Ele vai passar, gente, fotos, tá? Exclusivas, que a Daisy só... Falou, Larissa, essas fotos aqui, cada uma tem um significado, né? Ela vai contar cada foto, ela vai fazer... Você vai reviver tudo aqui comigo, sim, tá? E ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Como que foi a sua adolescência também? Você conseguiu estudar, de repente fazer aquilo que você acreditava naquele momento ou não? Olha, eu não tive oportunidade, assim, de fazer uma faculdade, né? Quando eu terminei o ensino médio. Também por questões de ter que trabalhar muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Sim. Então... de babá, depois eu fui trabalhar em loja, né? E no meu primeiro trabalho eu fazia de tudo, fazia entrega de bicicleta, fazia serviço de banco, vendia. Então, assim, eu tive que trabalhar realmente muito nova para ajudar a minha mãe também, né? Sim. Com as despesas de casa. Então, eu não tive a oportunidade de estudar, fazer uma faculdade. Então, eu terminei o ensino médio e... nesse trabalho, né, que eu trabalhava como vendedora, eu cresci muito, aprendi muito lá e fui amadurecendo, né, até que eu tive a vontade de fazer o meu primeiro curso profissionalizante, que foi na área da beleza. Aqui? Não, eu morava em Colorado, Paraná, interior do Paraná. Então, eu tive a vontade de fazer, e o primeiro curso que eu fiz foi de maquiagem. De automaquiagem, né, na verdade. Então, aí eu pensei que eu poderia começar nesse ramo, né? Eu já gostava muito, porque desde criancinha, pequenininha, eu sempre pegava as coisas da minha mãe ali, um batom, e ficava fazendo tal. E sempre gostei muito, tanto de maquiagem quanto desse meio da moda, né? Sim. E aí, nos meus 17 anos, eu fiz meu primeiro curso de automaquiagem. Mas aí não vingou muita coisa, eu continuei trabalhando ali como vendedora, né? Trabalhava para ajudar também em casa. Sim. E aí, depois disso, com 18 anos, eu me casei. E aí tudo mudou, aí eu tive que só trabalhar, né, trabalhar como vendedora, trabalhei bastante tempo como vendedora, e foi aí que tudo mudou. Eu deveria ter feito essa pergunta antes, tá, gente? Mas eu vou fazer agora.
Porque, gente, é assim, viu? Vocês vão começar a me conhecer daqui pra frente, vocês vão entender como que vai ser. Porque, igual eu falei pra ela, eu quero vida real. Eu quero que seja algo que você que tá aí do outro lado de casa vai ouvir e vai... Sabe, eu tenho um pouquinho de Daisy em mim também. Eu tenho um pouquinho da Daisy, né, que não desistiu, que passou por coisas que não foram fáceis também, assim como você. Você é natural de onde? Você nasceu onde? Era a pergunta que eu tinha que fazer antes, mas como a gente vai fluindo, né? Você nasceu onde? Só pra gente saber. Eu nasci em Maringá, Paraná. Maringá? Isso. Ah, aí eu nasci, fiquei alguns anos lá e depois a minha mãe se mudou pra Colorado, que é perto de Maringá, 90 quilômetros. Ah, tá. Então, agora o nosso amigo DJ vai começar, né? O Michel, pra quem ainda não conhece ele, daqui a pouco ele vai se apresentar aqui. Ele vai colocar pra gente, a partir de agora, aguenta coração, hein? Aguenta coração. Ele vai colocar, a partir de agora, tá? As fotos da Daisy. Você vai contar um pouquinho de cada detalhe. Assim, pode ser com detalhes se você quiser, tá? Como que foi o seu começo, né? Como que foi o seu começo, esse desafio de você, já muito nova, se casar? E logo em seguida você já mudou do Brasil, foi isso? Explica pra mim um pouquinho, pra gente. Passou alguns anos, né? Como eu comentei, né? Eu me casei, eu fiz 18 anos e me casei. Sim. Então, trabalhei alguns anos ali como vendedora, trabalhei em shopping, tudo mais. Porém, esse meu primeiro relacionamento, eu vivi um relacionamento abusivo. Ah, entendi. Então, era um relacionamento extremamente abusivo, de eu não poder passar um batom, um lápis no olho, porque ele era extremamente ciumento, violento, né? Nunca chegou a me agredir fisicamente, mas me agredia muito verbalmente, psicologicamente. Sim. Então, eu fiquei ali num relacionamento de 5 anos. Eu acho muito interessante, olha, eu vou falando, vou arrepiando. Né? Eu acho muito interessante a gente comentar isso, porque acontece muito, né, Lari? Muito. Inclusive, eu tenho mulheres ao meu redor que eu já vi falar pra mim, inclusive seguidoras, que você acha que é uma mulher. Você é uma mulher, na verdade, ali, olhando forte, inabalável, mas você não sabe o que às vezes ela passa no interior, o que ela passa na casa. Sim. Então, acho muito bom a gente abordar esse tema, inclusive no seu podcast, né? Você vai trazer sobre saúde emocional também, né? Psicológica. Então, assim, eu fingia que era feliz, né? Vivia uma vida de aparências. Né? Mas assim, eu vivia como se fosse numa prisão ali, numa gaiola. Então, até mesmo eu trabalhava, sempre trabalhei. E o meu dinheiro era tudo na mão dele. Se eu queria comer uma coxinha, eu tinha que pedir permissão. Então, era assim, um relacionamento bem triste, assim, sabe? E aí, com 5 anos, eu me separei. Então, foi aí que eu decidi, que eu tinha 22 anos para 23, muito nova, né? Com a vida inteira pela frente. Eu não tinha tido filhos, né? Isso, graças a Deus, foi muito bom, né? Porque quando tem filho, o filho sofre muito. E aí, eu decidi seguir a minha vida. Foi a partir daí, Lari, que eu resolvi mudar de vida. Então, eu resolvi fazer realmente cursos na área da beleza. Fiz o meu primeiro curso de maquiagem profissional e comecei aí a querer aprender mais sobre esse meio. E enquanto isso, eu também trabalhava em lojas de vendedora, né? Sempre trabalhei em loja como vendedora e isso me fez também aprender muito. E conheci o pai do meu filho mais velho, né? Que é o de 10 anos, o japonesinho. E aí, comecei a me relacionar com ele. Masao. Comecei a me relacionar com ele e tal, a gente casou. E, lá, que bonito. E tava muito difícil as coisas no Brasil. A gente tinha um restaurante japonês, né? Eu ajudava ele, só que tava muito difícil e resolvemos ir embora pro Japão. Você sabe fazer comida japonesa? Não. Eu vou te falar, eu não gostava de comida japonesa, tá? Eu fui gostar de comida japonesa, eu cheguei no Brasil e comecei a comer, você acredita? Não acredito. Nessa época aí da foto, cheguei no Japão, né? E o meu filho mesmo, ele parecia muito japonesinho, agora ele tá bem diferente, ele perdeu bastante os traços. Mas aí é um restaurante lá no Japão. Eu era bem magrinha, olha a diferença, né? Meu Deus, você não era, não, você está. Não, agora não. Carinha de sofrida, por quê, Lari? Nessa época, eu cheguei no Japão, eu comecei a trabalhar em fábrica. Trabalhava muito em fábrica, lá a gente trabalha de 12 a 15 horas por dia. Meu Deus. E, inclusive, nessa época eu trabalhava à noite, então era um serviço que você entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. Então, pra quem já trabalhou à noite, sabe como é cansativo, né? E a gente envelhece muito, né? Dizem aí que quando a gente trabalha à noite, a gente envelhece
envelhece, tipo, um dia e um ano e um dia. Mas você tá bem? Agora os procedimentos ajudam, né? Mas você tá muito bem. Então, Lari... Eu tô com maquiagem, tá, gente? Não, para. Não tô assim, tudo isso, não. E aí, eu trabalhava bastante lá e era realmente pesado o serviço, né? Então, comecei a trabalhar em fábrica de comida e tal, e não tava aguentando, porque era um serviço muito cansativo, muito maçante. Meu Deus. E foi aí que eu resolvi do nada, não estava gostando do Japão, eu odiava, vou falar bem a verdade. Eu reclamava todo dia, chorava, querendo vir embora. E aí o meu ex, né, falava que não sei o quê, que tinha que ficar 3 anos no mínimo, senão não ia compensar. E nisso eu comecei já a querer surtar, né? Querendo ir embora, ele não queria deixar. E aí eu falei assim, quer saber? Uma amiga me deu uma dica. Deise, você gosta de maquiagem? Porque nessa época, Lari, eu antecipei um pouco. Eu já tinha terminado o meu curso de maquiadora e de cabeleireira. Tá? Então, um pouco você antes. Fez lá? Ou isso, você no Brasil. Aqui? Você fez aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Antes e os cursos valem pra lá também? Vale ou não vale, na verdade. É só pra atender mesmo? Brasileiros, né? Se for pra atender japoneses, não dá. Então, antes de ir pro Japão, né? A gente tava passando por uma crise financeira e tal. Sim. Eu fiz curso de cabeleireira, 1 ano na Embeleze. Fiz curso de maquiagem, fiz tudo. Fiz curso de sobrancelha, de depiladora e de manicure. Eu tenho todos esses certificados. E depois vão falar que é sorte. Pois é. E aí, antes de ir pro Japão, eu já estava atuando, né? Trabalhei de auxiliar de cabeleireiro. Aí, trabalhei de cabeleireira também em salão. Fui humilhada em salão, saí chorando. Em vários salões, eu trabalhei já em 6 salões, né, antes de ir pro Japão. Então, nesse meu relacionamento, eu tava trabalhando no salão. Só que tava bem difícil as coisas e eu convenci ele de ir pro Japão, na verdade. Ele não queria voltar mais, porque ele tinha morado 30 anos já lá. E voltou. E aí meu sonho é ir pro Japão, vamos, chega lá, eu vou trabalhar, tal. Chegou lá, era totalmente o oposto do que eu imaginava. Porque eu não falava a língua, eu não comia nada de comida japonesa, nem cru, eu odiava, não gostei. Me fala aqui, tipo, que tipo de comida tem lá que você fala, isso aqui é diferente. Tipo, a comida eu sei que é diferente da nossa, mas tem muito mais o que, por exemplo? Na verdade, carne é muito difícil de encontrar lá. Tem nos mercados japoneses, só que é uma carne bem diferente e caríssima, né? Então, assim, o que é diferente é o arroz, que é um arroz muito papento, grudento, que hoje eu amo, só que é um arroz caro, que a gente quase não compra. É diferente mesmo. Não é igual a gente come arroz japonês aqui. De lá é bem diferente. O sabor é bem saboroso, sabe? Hoje em dia eu acho, né? Antes eu não achava. E peixe cru, o sushi daqui não é igual ao sushi do Japão. O meu filho, quando voltou, ele reclamava muito, que ele amava sushi. Meu filho, se deixar, ele come todo dia. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu sei que você é entrevistada também. É verdade que come gato lá? Não, come é na China que come essas coisas. Come mesmo? Gato, eu ouvi falar que sim. Agora, rato, acho que é na Índia. China não come rato, não. Não dá, gente, não dá. Se eu não me engano, é na Índia. Não então, lá no Japão é tudo muito limpo. Extremamente limpo. Então, não tem essas coisas bizarras, não. Graças a Deus. Inclusive, esse ensaio aí... Ai, meu Deus, que linda! Eu tinha muita vontade de fazer um ensaio, assim, com kimono, né? Bem legal. E eu consegui fazer. Era um cenário lindo. O que eu sinto saudade, por incrível que pareça, Lara, ontem eu falei que eu quero ir passear o ano que vem no Japão, porque eu sinto saudade. E vai. Dos locais maravilhosos. É cada local, assim, que você fala, eu parece que tá dentro de um filme. E esse aí é um parque muito lindo, que é cenário de novela, de filme, sabe? Verdade. E assim, é tudo muito acessível. A gente pode passear, não gasta, sabe? Vou tirar meu passaporte. Agora pode ir sem visto, viu? Ficar um mês lá. Antes não podia, não. Coisa boa. Então, é muito legal porque você conhece culturas diferentes. Só que eu tinha uma outra cabeça, né? Eu era muito imatura, não tinha vivido praticamente nada da vida ainda. Aqui? Eu tinha 23 para 24. 23, minto, tinha mais. Eu acho que eu tinha 26 aí. 26? Então, assim, demorou pra eu aproveitar o Japão. Porque antes eu já cheguei não gostando, né? Sim. E aí, quando eu conheci esse universo aí do Japão, que, gente do céu, isso aí é coisa de louco. Isso aí é uma farmácia. É uma farmácia que você entra lá e vende de tudo que você imaginar. Tudo. É tipo um mini mercado, só que é uma farmácia. Meu Deus. Tudo, comida, arroz, tudo vende na farmácia lá no Japão. Arroz também? Tudo que vocês imaginarem vende. Até chinelo. Então, o que acontece? Tô chocada. Olha aí, que legal, gente. O meu filhinho, ele tinha 4 anos aí. Lindo. Olha como que é lindo, muito japonesinho, lindo. A carinha. Então, eu comecei a aproveitar, gostar desse mundo, né? E comecei a fazer lives de maquiagem.
Ah, tá. Então eu tava aí bem depressiva, querendo entrar numa depressão, querendo ir embora. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar. O que mais motivou você a dar esse primeiro passo de falar, não, eu vou começar a dar curso. Eu já tô falando antes aqui, tá? Eu vou começar a dar os cursos. O que te motivou? Falou assim, porque você já trabalhava 15 horas. Inclusive quando eu comecei com as minhas lives de maquiagem, que era um curso gratuito, né? Eu trabalhava esse tanto e eu chegava em casa de manhã, eu não ia dormir, eu ia fazer live de maquiagem. Então. E o que me motivou foi um escape, porque assim, eu não tinha ninguém brasileiro para eu conversar, para ter amizade ali presencialmente, né, do meu lado. Então, eu abri uma live a primeira vez de maquiagem, aí é onde a fábrica que eu trabalhava aí, que é uma fábrica, essa daí era de geladeira, fogão, eletro, né? E eu trabalhava desse jeito aí. Vocês estão vendo aí, né? Essa daí eu tava até bonitinha, porque na outra fábrica eu trabalhava toda coberta, só o olho de fora, tá? Era um macacão que cobria tudo, que era fábrica de comida. Então você não pode ter nada, luva, tudo. Você não pode ter só o olho mesmo de fora. Sim. Então aí eu ainda ia trabalhar bem bonitinha ainda nessa época. De bicicleta, tá? De bike. E aí é verão no Japão, tá? Mas quando era inverno, a gente colocava 2, 3 calças, 3, 4 blusas e ia de bicicleta trabalhar. Minha amiga. Que ainda é verão. Verão é só 2 meses, o restante é inverno. Você venceu e graças a Deus. Agora eu quero saber tudo mesmo. Aí te motivou. Então, assim, quando a água, que nem aquele ditado, a água bate na bunda, a gente tem que aprender a nadar, né? Então eu fui pra esse ramo da internet, nesse lado da internet, porque não tinha saída. Então eu falei assim, como eu não tenho amizade, eu tô entrando em depressão, eu vou tentar. Uau. Vai que dá certo. Você se resgatando o tempo todo ali. Exato. Então essas lives me salvaram de uma depressão. Uau. Porque eu tava assim, eu só chorava todo dia. E com um filho pequeno, né? De 3 anos ainda. Sim. Então, aí nessa época eu já tava muito bem aí. Que lindo. Foi a época que eu já fazia lives olha como eu era diferente, com o rosto cheio. E você parece que era japonesa. Você fazia maquiagem pra ficar igual? Não, é o cabelo escuro. E dizem que quando a gente convive com japonês, a gente fica parecido. Não sei se é verdade. As pessoas achavam que eu tinha descendência mesmo. Mas realmente. E aí, o que aconteceu comigo? Ó, essa daí também foi no começo. Eu comecei a fazer live e eu comecei a viralizar no Facebook. Que legal. Eu comecei... As lojas... Você lembra o ano? Não. 2020. 2020. Não, 2019. 19? O que aconteceu? As lojas lá do Japão, muitas brasileiras trabalhavam com vendas, né? Então elas começaram a me mandar coisa. Você faz live, você não pode postar pra gente? Uau. E começaram. E aí, nessa época que mostrou a foto aí, eu já tinha virado, digamos assim, uma blogueira, né? E tava fazendo um ensaio fotográfico com uma pessoa pra divulgar ela. Então, essa foto bonita, assim, com meu filho, foi um ensaio fotográfico que eu fiz em parceria de divulgação já. Então, foi aí que eu iniciei a vida como blogueira. Na verdade, foi de 2018 pra 19. Então eu já estava numa fase melhor, digamos assim, no Japão, mas sempre com muita saudade da minha família e sofrendo muito. O que eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, para quando alguém muda de cidade, é porque você tá aqui dentro do país. Imagina país que você demora dias para chegar, né? E aí você ter que deixar praticamente os seus sonhos para trás para começar tudo de novo lá. E você não fala o idioma, isso que é ruim. O que é mais... Dá a impressão que você tá ali muda com uma mordaça na boca. É muito ruim, você chega Lari. pra falar, né, com a pessoa... Ainda mais eu que sou uma tagarela, né? Você chega pra falar com a pessoa... Você não sabe falar. Não entende nada. E a pessoa fala com você e você fica lá, com a cara de paisagem. E é o seguinte, tem mais fotos aí, meu querido DJ? Olha isso. Chegamos na... Enquanto você vai contando, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, enquanto isso. Ó, esses produtos aqui, ó, eu quem faço, tá? Aí assim, né? Eu trouxe pra ela comer, porque ela, né... Ela falou que queria experimentar. Ela já tinha experimentado, mas eu falei, vou levar. O doce eu experimentei, esse não. Esse aqui é o queijo, tá? Delicioso que eu faço, temperado. Aí eu trouxe também o queijinho e mussarela aqui, ó, com doce. E esse aqui é o requeijão no copo, que é uma delícia também, tá? Depois eu vou colocar... Muito bom, gente. Vocês não fazem ideia. Enquanto você vai... E esse doce de leite, meu Deus, que delícia. Esse tá mais gostoso do que o outro. Eu amei demais. Tá muito mais. Eu trouxe pra Gislaine também.
que ela vai experimentar hoje? O queijinho. A Lari é 1001 utilidade, gente. Eu falo que deveria ser o primeiro podcast alguém entrevistando ela, porque essa mulher é muito resiliente. Tem uma força gigante. Só pelo pouco que você já me falou, eu já te admiro demais. Eu acho que quem vai me entrevistar é você. Olha, que honra, lógico, com certeza. Então, nada mais justo, né? E aí, enquanto você vai contar a história daquelas fotos lá, porque eu acho que tem muita história ali, né? Eu vou servir você, porque eu adoro servir. Amo. Tá bom, gente? Adoro. Vou servir ela aqui, tá? Tá. Essa foi uma época muito feliz da minha vida, que eu estava lá no Japão, que eu dava workshop, curso de maquiagem profissional. Eu viajava pelas cidades, quilômetros, 500 quilômetros. Já cheguei a viajar 1000 quilômetros dentro do Japão para ministrar cursos de maquiagem. Verdade. E como que eu comecei isso, gente? É uma coisa, assim, muito hilária, sabe? Porque eu comecei fazendo lives de maquiagem, a minha maquiagem era péssima, mesmo eu tendo curso, a minha maquiagem hoje eu vejo que era horrível. As pessoas davam risada, Lari. Eu era muito criticada. As pessoas entravam, mas o que é isso? O que é esses cílios? O que é esse delineado torto? Porque realmente era muito ruim no começo. Só que eu fui tão corajosa e cara de pau. Possa piorar, brincadeira. Eu fui tão corajosa e cara de pau que o meu próprio, o meu aperfeiçoamento foi nas lives. Então eu fui fazendo curso, me aperfeiçoando, ensinando as pessoas. Olha que cara de pau, né? Eu passava peroba lá e ia. E aí, o pessoal, essa primeira maquiagem, olha que horrível, gente. Se uma maquiadora hoje vê isso, Larissa, você não tem noção. A sobrancelha ela mesma acabou. Torta, que ele é o olho todo marcado, o batom, gente, olha o batom, gente, que, olha, eu tenho até vergonha. E tem meu nominho ali, tá? Sempre fui metida, queria colocar o nome, desde Sobral, make-up e hair, porque eu também fazia cabelo. Então, nessa época aí que eu já estava ministrando curso e workshop pelo Japão, eu já tinha melhorado muito como maquiadora nas minhas próprias lives. Por quê? As minhas seguidoras gostavam tanto de mim ali, porque eu era muito doidinha, sabe? Eu colocava peruca, eu dançava nas lives, eu dava risada, eu era uma live tão gostosa que eu comecei a ter muita gente. Eu já cheguei a ter 12 mil pessoas ao vivo na minha live do Facebook, pra você ter uma ideia. Verdade. É muita gente. Eu tenho live lá até hoje. Se você for no meu Facebook... Me conta dessa foto. Essa foto foi um curso que eu fiz, que foi em Guma-ken, lá no Japão. E tinha aproximadamente 15 mulheres, curso de automaquiagem. E nessa época eu já era bem inteligente, viu? Eu cobrava em torno de R$500 por pessoa do curso de automaquiagem. Então, assim, eu já estava sabendo empreender ali. Sem querer, eu já estava empreendendo, né? Até então eu nunca tinha empreendido assim, né? Só trabalhava para os outros. E aí eu já estava carregando várias comigo, seguidoras que me seguiam. E olha o detalhe ali embaixo, ó. Quem tá ali junto comigo? Magrelinha na época, cara de sofrida, chorava todo dia. Meu filhinho, Miguel. Mamãe. Ele ia comigo trabalhar, porque a gente viajava muitos quilômetros, né, pra dar curso. E ele ia comigo e ficava junto comigo. Então foi uma época bem sofrida, sim, só que foi uma época gostosa, porque eu amava, vários cursos espalhados pelo Japão. Então eu amava isso daí. Inclusive, Lari, eu sempre fui bem tagarela, assim, sabe? Sim. Já tive um pezinho ali na área da comunicação também. E eu dava palestras, pra você ter uma noção de motivação, contando a minha história dentro desses cursos, viu? De maquiagem. Que legal. Eu contava a minha história até ali, o que eu passei pra chegar até ali. E isso que foi agregando e trazendo cada dia mais seguidores. Mas você sabe que eu penso o seguinte, olha essa equipe deixa eu só linda. falar disso aí. Fala. Esse aí, ele é famoso demais. Ele é o Rick Chester. Quem não conhece ele, pesquisa lá. Ele, hoje em dia, ele é milionário, ele viaja fora do Brasil. Vocês conhecem ele, Gislaine ou Michel? Não. Ele começou vendendo água na praia do Rio de Janeiro. Ele era da comunidade lá. Aí, a Gi conhece. Ele era da comunidade, vendia água e ficou famoso. E hoje é um palestrante famosíssimo. Verdade. Milionário. Ele dá palestra para empresários bem... E né? contando a história. E aí, eu fui nesse evento dele no Japão e eu maquiei umas outras palestrantes que tava com ele. E essas meninas são todas minhas alunas, viu? Eu dava aula e carregava junto comigo pra ser minha assistente. Que legal, Deise. Então, assim, eu fico tão feliz de ver isso, sabe? Passa um filme na minha cabeça. Mas é bom de vez em quando a gente lembrar, sabe? É muito bom. Das raízes. Porque é aquilo que te motivou, aquilo que fez com que você não desistisse, que você... lá... Menina, você tá parecendo uma japonesa. Se você é japonesa. Sou não. E aí, workshop, hein? Esse aí eu convidei uma outra maquiadora também, que era de lá.
pra gente fazer junto. Então a gente fez um workshop de maquiagem. E aí eu acabei palestrando, desculpa. Tá. Acabei palestrando. Tá muito... Não, é que desceu errado aqui. Eu coloquei muita pimenta calabresa. Tem pimenta? Não senti. Socorro. Eu temperei, tá? Será que a cliente Nossa, vai delícia, gostar? Gente. Bebe Que água. queijo macio é esse? Aí eu coloquei azeite também. Que gostoso. Gostou? Amei. Meu Deus. Você não tem pressão alta não, né? Tô brincando. Mas não tá forte, não. Tá. Daisy, não vamos perder o foco aqui, mas se bem que a gente tem que ser assim, gente. Aqui é uma conversa... O próximo vai ser com a Gislaine junto, porque aí, né, Gislaine, que vai ser, né... Já até falei pra Gislaine, né? me chamar pro dela também, porque eu tô com saudade. Faz Né? tempo que ela não me chama. Gente, Gislaine é maravilhosa, conhecendo ela hoje, tá? Mas aí a gente vai se organizar, porque no dia que for me entrevistar, vem vocês duas. Entendeu? Vai ser muito legal. A Gislaine, eu sou muito grata a ela, porque quando eu cheguei aqui, ainda ninguém me dava oportunidade e ela me chamou no podcast dela, nunca esqueço, bem no comecinho. Verdade. Quando você voltou do Japão... Quando eu cheguei em Três Lagoas, eu não conhecia ninguém, né? E eu aí, vou chegar nessa parte ainda. Sim, se Deus quiser. E eu vou falar pra você, Daisy e Gislaine, né? E pra todo mundo que tá aqui. E pra você aí de casa, não sei se tá no trabalho, enfim. Quando a gente tem um sonho, que é o que tá acontecendo comigo hoje, se a gente não for, e que aconteceu com você também, se a gente não for com a cara, com a coragem, porque desistir a toda hora, eu não, eu tô mentindo, desistir toda hora, parece que o inimigo fica assim, não vai dar certo não vai dar não, pra que você vai fazer isso aí? Não vai agregar nada na vida das pessoas. E eu tenho certeza que quando a Daisy, né, decidiu fazer as lives lá, ela nunca imaginou que ia atingir tantas pessoas. Não. Como atingiu a vida das pessoas. Então, tudo aquilo que você tiver como sonho só vai acontecer, primeiro, se você não desistir. Aliás, primeiro, se você colocar na mão de Deus, né? E fazer a tua parte. Porque atingir a vida das pessoas vai atingir de alguma forma. E pra mim, a Daisy, né? Ela é uma inspiração. Porque eu tô aqui vestida, né? Pela... loja mais incrível. Eu me apaixonei pela loja dela, viu, gente? Uma loja incrível. DS Beauty, né? É assim que fala, Daisy? DS Beauty. Da roupa é Daisy Sobral Brand. Isso, Daisy Sobral Brand, Eu tô confundindo tudo, mas tá tudo bem. É porque é tudo DS, normal. Porque é tudo Daisy Sobral, entendeu? E um sapato lindo, maravilhoso também, que eu vou contar, né? Depois, no finalzinho, eu vou contar. Né, isso que aconteceu. Então, assim, Deus não une vidas, Ele une propósitos. E se ela tá aqui hoje contando a história dela, né, vai servir para que você ouça e continue acreditando nos seus sonhos. Tá gostoso o queijinho? Tá tão gostoso que eu tô comendo Nós tudo. vamos continuar. Da onde nós paramos? Nosso... Ixi, Ai, já que voei, rica, meu Deus! Você já o quê, Daisy? Já voei um pouco. Evoluí uns degraus. Mas me conta essa... Nossa. Ah lá, a Gislaine tá falando Meu que quer saber Deus, de um ela perfume. lembra. Que memória boa. Aí, depois Meu de tudo que Deus. aconteceu, Daisy Sobral está em Paris. Sim. Na Torre... Aconteceu Eiffel. tanta coisa pra chegar até aí, né? Que não tem como contar tudo. Porque a história realmente Mas é longa. a internet me levou a lugares muito, assim, inimagináveis que eu jamais imaginei viver na vida. Tudo através do meu trabalho e suor através das redes sociais. Quando você começou como influenciadora, aí Exato. deslanchou. Como maquiadora e influenciadora, né? Ah, que era tá. a mesma coisa. As pessoas me mandavam, as marcas me mandava coisas pra divulgar e eu cobrava um valor, Sim, né? justo. E fazia propaganda. Até chegar aí, eu trabalhei demais pra chegar até aí, gente. Não foi do nada. Foi muito, muito suor, realmente. Muito choro, tá? E quando eu abri as minhas lives de maquiagem, sim, tinha 2.000, 5.000 pessoas, às vezes, que nem eu te comentei com você, 10.000, 12.000. Só que eu era muito retalhada. As pessoas, muita gente entrava só pra, nem te conhece, falar mal da sua pele. Eu sempre tive a pele muito acneica, muito marcada. E quando faz maquiagem todo dia, piora, né? Sim. Então, assim, sempre pessoas retalhando, haters. Eu sofria muito hater mesmo. Só que as minhas lives foram crescendo cada dia mais. Cada dia mais. Resultado do seu trabalho. Até eu ser notada por essa
marca de Paris, que é uma das melhores maquiagens do mundo, que chama Makeup Atelier Paris, é uma marca. Makeup Atelier? É. E eles fizeram uma Top. proposta pra mim. Você paga só 50% do curso, que na época era coisa de 30 mil reais o curso. E na época era muito mais do que é hoje, né? Isso, um curso de maquiagem profissional. E aí você divulga a gente e consegue gente. Eu consegui mais de 10 mulheres pra eles. Só que 5 foi na época que eu fui e depois foi mais, né? Sim. E eu com a cara e a coragem, não tinha muito dinheiro, peguei e fui pra Paris fazer esse curso de maquiagem pra eu me especializar. Sim. E ter um certificado internacional. Sim. Né? Que ter um certificado com peso de Paris é muito bom, né? Sim. Pra quem quer maquiar, principalmente no Brasil. Então Esse aí é o certificado? aí foi que eu concluí linda. o curso de maquiadora profissional lá da Makeup Atelier Paris. Detalhe, a Gislaine falou pra eu falar do perfume. Isso, quero saber também. Eu levei o meu filho junto, é que eu não acho que não tem a foto aí que eu não coloquei, mas eu levei ele junto, foi só eu e ele. Uma amiga que foi junto, né, que era seguidora também, levou o marido e o marido ajudou a cuidar do meu filho pra eu ir no curso. Olha que loucura. E eu tinha ido com muito pouco dinheiro, Lari. Por quê? Porque eu ia vir pro Brasil passear também. Junto, eu ia aproveitar a viagem, Japão, Paris, e ia vir pro Brasil passear. Então eu não tinha dinheiro assim pra gastar. Sim. Só que Paris é uma tentação, né, gente? Ainda mais perfume importado, maquiagem. Meu Deus do céu, você fica louca, né? E aí eu fui comprando algumas coisinhas durante o curso, fui passando uma lojinha ali, uma lojinha aqui. Quando eu vi, no 2 dias antes de acabar o curso, eu fui numa loja e comprei um perfume da Chanel, Coco Mademoiselle. Aí eu comprei, quando eu fui ver, eu tinha gastado até o dinheiro da comida. Eu fiquei sem dinheiro até pra comer, porque assim, eu tinha levado um pouco de dinheiro e depois não tinha mais, né? Acabou, porque eu ia chegar lá no Brasil, ia trocar o dinheiro e tal, depois ia pegar da conta e eu não tinha como. Eu não tinha cartão que passava lá, então assim, eu fiquei totalmente sem dinheiro até pra comer, por quê? Porque eu comprei o perfume, Coco Mademoiselle, que é os perfumes um dos mais caros, né, da Chanel. Então, essa é a pergunta que não quer calar. No final dessa prosa, você vai falar o valor. Tá. E aí eu tive que pegar dinheiro emprestado com as alunas lá pra conseguir comer o resto dos dias do curso. Verdade. Sério. Foi Mas você falou, sem esse perfume eu não vou embora. Pelo menos o perfume da Chanel eu vou ter. Mas é histórias pra ela lembrar e falar, hoje eu posso comprar quantos perfumes porque, da Lari, Chanel. As pessoas acham que porque mora fora, a pessoa tem dinheiro, a pessoa é rica. Não tem nada a ver com isso, gente. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Muita gente se engana. A maioria das pessoas, eu vou falar uma coisa. Até pra quem tem vontade de ir. Das pessoas que estão morando fora, eles comem ovo e arrota caviar, tá? Ah, é? É, não tem dinheiro não. Inclusive, muita gente não volta pro Brasil, tem vontade, e não volta porque vai voltar com uma mão na frente e outra atrás. Então, e vai ficar feio pros parentes. Esse negócio de ilusão, de E pessoas ao meu redor lá falavam isso pra mim, até quando eu voltei pro Brasil, falava, Deise, eu queria tanto conseguir voltar, mas conseguir igual você, eu te admiro muito, e não conseguia. Porque não tem como guardar dinheiro. O custo de vida é muito alto lá fora. Também, né? Muito alto, gente. Imposto é muito alto, então não tem como. Ou você vive, ou você come, ou você guarda dinheiro. A realidade é essa. Você já sai do seu país, porque o nosso país é o melhor do mundo, né? Eu tenho certeza que Deus é brasileiro. Porque ele caprichou muito aqui no nosso país. É um celeiro do mundo. E eu passei a dar valor no Brasil, igual você tá dando aí, porque a maioria não dá, né? Depois que eu fui pra fora, viu? E você sabe que meu sonho é conhecer o mar? É. Eu não conheço o mar ainda. Você tá brincando? Não. Então, assim, quando eu penso no Brasil, eu penso em tudo que a gente tem aqui. Aqui tem muita coisa linda, gente. É lógico que os outros países têm as suas peculiaridades. Porém, o Brasil, ele é composto de praticamente tudo que a gente precisa. Né? É verdade. E as outras culturas é importante, mas o Brasil ainda assim é completo. Né? É só a gente saber aproveitar. As 4 estações num dia só, gente. Né? Gente, olha, passando frio do Japão, qualquer lugar do mundo pra mim é bom, porque é muito frio. Ó, agora a gente vai andar um pouquinho mais. Ô, DJ, quanto tempo aí a gente já ainda tem? Olha, menina. Você viu como Você viu? Aí, tá vendo, Gislaine? Eu Mulheres não contei nem um terço da história, gente. Isso que eu ia falar, mulher. E sabe o que eu tava pensando? Gente, 1 hora vai ser muito. Porque no rádio, 1 minuto, você fala um monte de coisa. Vai ser muito, Mas aqui... Gislaine, fala pra ela quanto tempo durou quando eu vim aqui. Quase 3 horas. Gente. Sim. Então a gente tá fazendo um apanhadão, gosta de conversar. né? A gente tá fazendo um apanhadão.
Aham. Olha, essa marca fez sucesso, hein? Uhum. Né? Fez. Essa fez não, faz ainda, né? É porque quando surge o boom, né, Daisy, aí a febre e depois acalma. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Verdade. Eu posso contar sem filtros aqui? Pode. Como que eu cheguei até aqui? Deve. Eu quero. Eu acho que eu nunca falei isso, assim, sabe? Eu acho que é muito interessante pra quem mas eu ouvir e contar. Vai lá. Quando eu fui fazer o curso em Paris, eu ia vir passear aqui no Brasil. Só que eu cheguei aqui no Brasil, eu não voltei mais pro Japão. Uhum. Eu cheguei aqui, eu olhei pra minha mãe, pra minha família. Minha mãe não tava bem de saúde, ela tava começando uma depressão, já estava com depressão. Uhum. E eu não tive coragem, Lari, de voltar pro Japão. O meu ex, que é o pai desse meu japonesinho aí, falou, não, você vai voltar, que não sei o quê, que não é a hora ainda da gente voltar aí. Eu falei, não, você volta pra cá, eu não quero mais voltar de jeito nenhum. É a oportunidade que eu tenho, eu vou ficar aqui. E eu não voltei. E aí ele não quis vir, eu pedi o divórcio. Sim. A gente já não tava bem, assim, do casamento mesmo. Tava passando por bastante turbulência. E eu falei, infelizmente, eu não vou voltar. Porque eu quero ficar perto da minha mãe, eu quero ficar perto da minha família. Eu não vou... E o medo de ir embora de novo e perder a minha mãe, né? Uhum. A minha mãe não tava bem, com vários problemas de saúde. Sim. Ela tinha sofrido até um infarto. E eu não quis voltar. E aí ele não quis, e aí a gente se separou. Então ele ficou lá, e nisso eu resolvi recomeçar. Então eu recomecei sem nada mesmo. O pouco dinheiro que eu tinha, Aí tá uma foto de um curso de maquiagem profissional em São Paulo. Uhum. O que eu tinha? O meu nome, Lari. Por quê? Eu tinha seguidora pelo Brasil inteiro, graças a Deus. Legal. Eu tenho ainda, né? Claro. Eu perdi um Instagram de 1 milhão. Depois você vai contar isso pra gente mas as minhas seguidoras continuam firme comigo, Sim. graças a Deus. Que foram elas que fizeram chegar até aqui Sim. hoje. E eu fui dar curso com a cara e a coragem, viajar e oferecendo. Eu postava, que nem esse fly horrível aí, bem amador. Não repara, pelo amor de Deus, gente. Foi, eu que fazia. Tá tudo bem. Então, assim, é o que eu tinha ali na mão, né? Uhum. Marquei esse curso dia 11 e 12 de dezembro em São Paulo. Eu lotei as 2 turmas, graças a Deus. Porque os meus cursos tinham que ser no máximo 10, 12 pessoas. Esse daí deu 20 pessoas cada dia. Uhum. Porque como eu era sozinha pra ajudar ali 20 mulheres numa mesa se maquiar, você imagina a correria, né? Muita correria. E aí, através disso aí, eu fui pro Rio de Janeiro dar curso, lotei turma, graças a Deus. Eu postava as minhas seguidoras, não, eu quero, você vai vir pro Rio, eu vou fazer. E aí eu comecei a me virar assim, Lari. Com pouco dinheiro que eu tinha, eu montei uma salinha de maquiagem em Maringá, aluguei um espacinho e comecei a oferecer, a maquiar. Só que não tinha cliente. Uhum. Porque em Maringá em si, eu não tinha muitas seguidoras lá. Porque eu tinha muitos anos já mudado, né, de lá. Eu tinha mais de São Paulo, Rio de Janeiro. E tava recente lá? Aí eu tava recente. Então, o que eu fiz? Comecei a dar esses cursos e tal. Uhum. Até eu chegar em Três Lagoas, que é aquela fotinha que tá ali, né? Como que eu cheguei aqui em Três Lagoas? Eu caí de paraquedas em Três Lagoas. Depois de separada, já tinha 6 meses, né, que eu tava separada, eu reencontrei, ó, meu japinha, eu acho que não vai dar pra passar a foto dele agora, ou dá? O Juliano, que tá eu, meu marido e as crianças. Eu vou mostrar hoje a minha família atual pra vocês entenderem. Esse daí. Foi bem nessa época. E eu depois, assim, não precisa pôr detalhes, porque talvez até não dê tempo. Mas como que vocês se conheceram, né? Porque... nessa época aí, fazia 10 anos que eu tinha ficado com ele algumas vezes. Antes desse meu ex, que é o pai do meu japonês, Sim. Eu já tinha conhecido o Juliano. Então, a gente ficou algumas vezes... Sabe quando o destino, cada um vai pra um lado? Né? Eu era adolescente, tava ali querendo curtir a vida e tal. E ele era músico, ele morou em Maringá. Nessa época que ele morou em Maringá, a gente se conheceu numa balada da vida. E foi uma história para um outro podcast, que é bem legal. São detalhes. Eu comecei a ficar com o parceiro dele da dupla e a minha amiga ficava com ele. Só resumindo, tá? E aí depois essa amiga acabou a amizade, daí eu encontrei ele de novo e a gente ficou algumas vezes. E aí cada um foi para um lado, passou alguns anos, eu casei, né, com esse meu ex aí, que é o japonês. E aí... fui embora pro Japão e depois reencontrei ele. Depois de 10 anos, ele foi pra Maringá. A gente pegou o contato e começou a conversar de novo. E aí a gente começou a conversar e começamos a ficar e pronto. Com coisa de 2 meses que a gente já tava se falando, eu já comecei a namorar com ele.
Alma gêmea, não tem jeito. E aí ele falou assim, vamos conhecer Três Lagoas? E eu vim conhecer e foi só ida, né? Quem bebe da água de Três Lagoas não quer ir embora. Eu gostei mais. muito, assim, não foi ele que falou, ó, vem pra cá, não sei. Não, ele falou sim, só que, né, só comentou, ó, o dia que você quiser morar pra cá, tal, eu te ajudo a recomeçar. Porque tudo era um recomeço ali, né? Eu tava sozinha com uma criança. Sim. De 5 anos na época, comecei a divulgar o meu trabalho como blogueira, sendo que eu nem sabia fazer isso, de loja, fazer provador, aí foi um dos primeiros parceiros meus, que eu sou até muito grata a eles com também. Com a cara e com a coragem, Daisy. E assim, eu divulgava a troco de ganhar roupa, essas coisas, porque ainda ninguém me conhecia aqui, então ninguém queria pagar um valor. Sim. Só que começou a ficar um pouco difícil, né? Porque a gente não vai pagar a conta de água e luz com roupa, né? Não. Então, se você puder colocar a próxima foto... Aí, ó, Fit Cosmético também. Essa Fit Cosmético, o que aconteceu, Lari? Como tava difícil eu trabalhar como digital influencer, o pessoal não valorizava, eu comecei a fazer um programa de TV web, tá? Que era numa emissora aqui da TV... De Três Grupo Lagoas. de comunicação, né? Não sei até se eu posso falar. E comecei a fazer nessa emissora, e aí eu divulgava as empresas e elas me pagavam um valor pro programa. É tipo um programa aqui do seu, só que é podcast, só que era de TV. Sim. TV web. Ah, legal. Então ele era transmitido via YouTube, e era transmitido no Facebook, e assim que eu fui começar a ficar um pouquinho mais conhecida em Três Lagoas, nessa época aí. E já comecei, daí fui morar junto com meu namorado, né? Que é o seu atual marido. Juliano, Só que nesse meio tempo eu tive muitas turbulências, que isso já dá um livro, né? Não dá pra contar agora. Sim. O meu ex, ele pediu, quando ficou sabendo que eu estava com esse namorado novo, né? O Juliano, ele pediu a guarda do meu filho. Porque como eu vim pro Brasil, eu não sabia, Lari, que tinha uma convenção que chama Convenção de Haia, que quando você sai do país, que você tá morando com o seu cônjuge, os dois têm que assinar pra você retornar ao país de origem. E como eu vim só passear, pode. Agora, quando você quer voltar a residir no seu próprio país, se o outro não aceitar, você não pode. Ou seja, ou eu continuava morando lá, ou eu ia voltar e ficar sem meu filho. Meu Deus do céu. Essa convenção, ela é absurda. Inclusive, muitas mães que vão para Filipinas, vão para Emirates, lá, o Emirados Árabes. Muitas mães vão e perdem os filhos pros pais, porque não autoriza vir. Meu Deus. Nossa, olha, é arrepiante. É triste. Assim, nessa época eu comecei a pesquisar e eu via cada coisa de mães que sofriam longe muitos anos dos filhos. E aí, o que acontece? Eu perdi a guarda do meu filho por conta dessa lei. Então, ele entrou como se eu tivesse sequestrado o meu menino. Ai, gente. Isso foi depois de quando ele ficou sabendo que eu tava namorando. Até então, tava tudo bem, viu? Então, ele entrou e eu não tinha condição, na época, de pagar um bom advogado. Eu comecei a pagar um advogado e aí eu não consegui terminar, não. Eu fiquei 2 meses sem pagar. E ele abandonou a causa. Faltava 1 mês só pra ter a minha primeira audiência. E aí eu perdi, por quê? 1 mês, né? É muito pouco. Eu acho que eu cheguei a assistir uma live sua, na época, você falando alguma coisa, ou um vídeo seu falando sobre esse assunto, sobre essa questão do teu filho. Você gravou alguma coisa? Gravei. Falando sobre isso? Eu compartilhava tudo com as minhas seguidoras. Sim. Até porque eu fazia rifa. Teve uma época que eu comecei a fazer rifa. Para as minhas seguidoras, elas me ajudaram muito. Eu sou tão grata às minhas seguidoras, porque, olha, foi muitas coisas. Para conseguir juntar o dinheiro da passagem para ir tentar trazer meu filho de volta. Sim. Então, eu fazia live, eu compartilhei exatamente tudo. Então, tem muita gente que me segue até hoje, que fala que me admira, que eu sou inspiração, porque passou tudo comigo. Sim. Todas as fases. Sentiu a tua dor, praticamente, então, o que eu tive que fazer? Eu não sei qual que é a próxima foto, mas eu vou dar uma resumida aqui. Família? O que eu tive que fazer, Lari? Eu tive que fazer rifa, eu tive que vender todas as minhas coisas de casa pra voltar pro Japão e tentar uma negociação com o meu ex-marido pra trazer o meu filho de volta. E seu filho foi pra lá? Ele teve que ir por ordem judicial. E aí, o que aconteceu? Pra eu ir, assim, eu nem gosto de contar essa história, assim, porque acaba envolvendo outras pessoas e é chato. Só que faz parte da minha história. Então, eu conto, né? Hoje não, hoje a gente já passou isso, pelo meu filho nós somos amigos e tal, não tem problema nenhum mais com ele, tudo. Mas eu tenho que contar, porque faz parte da minha história. Então, Lari... Existe ex-marido, tá, gente? Ex-filho nunca. Então, a gente tem que se unir para o bem emocional dos filhos, porque chega uma hora que não dá.
né? O que eu fiz? Eu já tava recomeçando a minha vida, tal, mas eu vendi tudo pra juntar o dinheiro, comprar a passagem e ir lá. Só que, se eu fosse só pra ficar lá, tentar buscar o meu filho, ele não ia deixar eu ir, porque eu dependia do visto dele. O meu visto já estava vencido. Olha isso, que loucura. E eu precisava, porque ele era o japonês, então eu não podia entrar no Japão. Na verdade, meu visto tava pra vencer. O que eu fiz? Terminei com o meu namorado, que é agora hoje meu marido, né? De fachada, né? Pra fazer de conta que eu tinha terminado. E ele poder me aceitar lá no Japão de volta. E o que eu pensei? Tá na mão de Deus. Nossa. Deus vai fazer acontecer algum milagre, alguma coisa, pra um dia eu poder voltar. E isso doeu muito, assim, a gente chorava muito, muito nessa época, porque assim, sabe quando parece que você encontra a sua alma gêmea? Eu sei. E Não sei. Porque eu ainda não encontrei a minha alma gêmea. Meu Deus. E assim, ele é a minha alma gêmea, sabe? A gente se completa em tudo. Então, assim, manda um recadinho pra ele lá, então, vai. Ele é o meu amor da minha vida, o meu tudo. Se eu sou essa mulher corajosa hoje, ele tem muito disso, responsabilidade. Que lindo. Porque ele fez eu acreditar muito em mim também. Que bom. Então, assim, nossa, eu não o tenho seu nem protetor, palavras pra descrever. Né? É o seu protetor. Dizem que a gente não pode ficar falando muito, né? É mas, bom lembrar assim, às vezes, né? Então, o que eu fiz? A gente passou um processo muito doloroso, era como se estivesse arrancando um pedaço do coração. Sim. Você deixar uma pessoa que você ama, só que Sim. pelo filho a gente faz tudo. Faz. Então, assim, pelo meu filho, eu falei, me espera. Um dia eu vou voltar. Eu não sabia quando eu ia voltar, Lari. Meu Deus. E aí a gente vendeu tudo da casa. Então, assim, você imagina você conquistar com tanto suor e aí você ter que vender todos os seus móveis a preço de banana. Eu vendi tudo a preço de banana pra conseguir comprar a passagem e ir pra lá. Só que daí, Lari, quando eu cheguei lá no Japão, fingi que eu tava separada, assim, né? A gente se separou, né? Realmente não foi fingir, né? Mas o coração, a gente tava junto ainda. Chegou lá no Japão, com 3 dias que eu estava lá, fui morar dentro da casa dele ali, né? Só que quando eu cheguei, eu falei, eu vim pelo Miguel, porque eu já tava com o pé lá dentro, né? Então, se você acha que a gente vai retomar o relacionamento, esquece. Eu não vim como sua mulher, a gente não vai retomar o relacionamento. Eu vim como mãe do Miguel pra ficar do lado dele. E quem sabe um dia eu conseguir ir pro Brasil e ele ir junto comigo. Sim. Beleza, mas amigável, né? Falando. É claro que ele não aceitou e tudo mais. Só que, com 3 dias que eu tava no Japão, 3 não, na verdade 2, eu comecei a sentir muita ânsia, muito enjoo. Eu falei, gente, que estranho. E aí eu lembrei que fazia 1 mês e meio que eu não tomava anticoncepcional. Gente, eu falo que eu tenho que escrever um livro da minha história, porque se eu for milagre contar... da vida. Ah lá. A falta do... Ah lá, as ânsias de vômito. E aí, daí eu falei assim, Massal, é o seguinte, eu tô sentindo muita ânsia. Daí, sabe quando tem um estalo? A gente que é mãe, parece que dá um estalo quando você fala, eu tô grávida. Sim. E aí eu falei assim, Massal, eu tô sentindo ânsia, eu quero comprar olha que coragem, né? Eu tô dentro da casa dele, em outro país, e a pessoa achando que eu vou voltar com ele. E eu olho pra cara dele e falo, eu acho que eu tô grávida do outro. Que é o meu namorado que eu estava... Na verdade, marido, a gente já tava morando junto, né? Ele falou, não, como assim? Você não falou que você tava separada dele há um tempo? Não, eu não estava. Eu falei isso porque eu vou vir atrás do meu filho, eu não vou perder meu filho. Por isso que eu deixei ele, mas a gente estava junto até o último dia que eu vim pra cá. Daí eu fiz o teste. O primeiro teste já deu positivo de farmácia e o segundo também. Nossa. E aí eu falei assim, esse daí é a resposta de Deus para as minhas orações. Sim. Eu vou voltar pro Brasil. Mas daí mesmo assim deu aquele medo, né? Eu vou voltar sem o meu outro filho, sem esse meu filho aqui. Isso eu não quero, né? Jamais vou voltar. O que eu vou fazer? Eu demorei mais ou menos 15 dias pra contar pro meu marido, agora, né, o atual, que eu estava grávida dele. Ele depois até ficou bravo. Por que você demorou tanto pra me contar? Porque eu tava tentando assimilar o que eu ia fazer, sabe? Sim. Não, minto, 15 dias não. Eu demorei 15 dias pra postar na internet, porque eu já era blogueira, né? Postava tudo. Pra ele eu demorei coisa de uns 5 dias, assim. Falei, vou contar logo, porque também senão vai que ele acha que eu tô grávida do outro aqui. Isso. Exatamente, né? Ai, gente, porque cabeça de homem, né? Então, contei. E aí foi assim, um desespero, assim, porque a gente tava longe. Como assim? Você tá grávida e tá longe de mim e tal. E aí, Lari, nessa época eu tive uma oportunidade como digital influencer, né? Que eu comecei a fazer divulgações
de umas casas de aposta. E através dessas casas de aposta eu comecei a ganhar um dinheirinho. E aí eu olhei pra ele e falei assim, agora eu vou voltar pro Brasil porque eu tenho dinheiro pra pagar advogado e nós vamos brigar na justiça. Olhei pra ele e falei isso. Sim. E nós vamos brigar na justiça pelo meu filho. Sim. E aí ele já não tinha mais muito o que fazer, porque ele estava desempregado no Japão. Porque ele tinha sido mandado embora porque ele veio pro Brasil, né, pegar meu filho, ele tinha sido mandado embora. E como ele já tinha 50 anos, o Japão, ele é muito preconceituoso, ele não contrata quem já tem 50 anos, ele não quer mais, ele descarta as empresas lá. Então, ele não tinha mais, ele tava praticamente assim, sem munição, ele, como é que eu vou lutar de novo pela guarda? E eu fiz uma proposta pra ele. Olha, eu falei, o mundo girando. Eu falei, agora eu tenho condição, claro. Eu tenho condição mais que você, eu ajudo você a recomeçar no Brasil, porque também eu quero que o pai esteja perto do filho. Até porque o meu filho era apegado bastante com ele, sabe? Então, assim, eu não queria fazer meu filho sofrer mais, porque foi uma briga judicial aí de 2 anos, que foi muito dolorida pro meu filho, né? Causou traumas pra ele também. E, na verdade, você também não fez o que ele fez com você, exatamente, né? Você foi diferente. Eu falei assim, eu ajudo você a recomeçar, porque ele queria ficar na mesma cidade pra ficar perto do meu filho, né? Pra acompanhar o crescimento dele, e aí eu abro alguma empresa, você ajuda a gente a cuidar, tal, né, ou a gente abre de sociedade, e aí você recomeça. E aí foi isso que eu fiz. As pessoas não entendiam o porquê que eu estava ajudando ele, mas na verdade foi um acordo que eu fiz, só que eu poderia muito bem chegar aqui e falar, não, eu não vou cumprir o acordo, poderia, né, só que eu não sou assim. Que bom. O meu caráter, ele Graças não permitiu, sabe, Lari? Sim, eu acredito. E na verdade foi pelo meu filho. Sim. Foi pelo meu filho que eu não desamparei ele, foi pelo meu filho que eu engoli tudo e tentei apagar da minha mente, porque a gente nunca apaga, na verdade, né? Mas tudo que eu tinha passado, né, nessa briga judicial, de ele ter tirado ele de mim, o medo de eu ficar longe do meu filho, porque até então eu ia ficar até não sei quanto tempo lá, né, até tentar reverter a situação, trazer ele pro Brasil e depois separar aqui. Então, assim, olha, a lágrima vai escorrendo. Não tem jeito, né? Então, pontos que... Essa época aí, ó, da foto, foi assim que eu cheguei em Três Lagoas, antes de acontecer tudo isso, né, de eu perder a guarda do meu filho, eu fiz 33 anos, o meu primeiro aniversário aqui. Lá no... Ai, tinha uma pousada Tucunaré na época, mudou de nome agora. Parque das Águas, né? Alguma coisa assim, né? E aí, assim, o Juliano, ele veio pra mudar totalmente, assim, o que eu já... Tudo que eu tinha pra fazer eu esquecer, tudo que eu tinha passado. Sim. Porque ele era aquele homem que todo dia, sabe, falava como você é linda, como você é maravilhosa. Ai, gente. Você é uma estrela. Ele olhava pra mim e falava assim, você ainda vai brilhar muito, você é uma estrela. Ele te incentivava. Muito, muito. Juliano, só um minuto. Parabéns, cara. Você é um macho alfa. Você é o cara que faz a diferença, né, por onde passa, principalmente na vida da tua mulher, porque se hoje ela brilha, foi porque você não foi um âncora na vida dela, né? Sim. Você simplesmente deixou ela voar, ela florescer depois de todos os traumas. Então, você quer dar umas palestras aí para alguns homens? Porque o homem de verdade, ele faz isso. Ele transforma lágrimas em felicidade. E eu tenho certeza que não foram só flores que vocês passaram. Não, né? Meu Deus, muito perrengue. Mas, com certeza, todas as vezes que eles lembram dos momentos difíceis, eles se agarram um no outro. Né? Inclusive, esse primeiro programa que eu fiz, porque eu falei pra ele que eu tinha um sonho de ser apresentadora, Lari, você acredita? Verdade. Eu tinha um sonho. Na verdade, desde criança eu falava que eu ia fazer jornalismo. Sempre falei. Ou jornalismo ou psicologia, né? Só que aí eu tentei começar, sua cara, qualquer um dos dois. Parei, trabalhei em rádio também, já aqui em Três Lagoas, e tudo foi ele que arrumou pra mim. Ele arrumou esse programa, foi lá, conversou, tava em Maringá ainda, quando eu tava pra vir pra cá. Ele conversou, arrumou pra mim fazer esse programa da TV Web. Que Depois legal. Fui trabalhar em rádio, fiz estágio. Te como ama de locutora verdade. também, viu? Já tive um pezinho aí. Só que eu sempre fui tímida. Parece que não, mas com aquela Daisy lá da infância que eu comentei com você, sempre existiu. Por exemplo, hoje se eu estiver na frente, assim, num palco com, nem que for 30 pessoas, eu já fico tremendo, você acredita? Eita. Muito. Só que com as câmeras eu gosto, eu me solto, eu falo assim, sem tua problema, amiga, eu tenho né? desenvoltura. Agora, quando, por exemplo, eu tô ali, pressionada, só eu pra falar, eita. então eu preciso trabalhar isso em você, né? Eu quero muito. O nosso amigo DJ, quantos minutinhos? Já tá estourando? Ai. Já?
Eita, gente, meu Deus olha, do não céu. é que praticamente deu quase A tempo. gente gosta de falar, mas o nosso amigo não é o nosso sonoplasta, não é DJ que fala, né? É o nosso diretor. Ele tá nos comunicando que você vê, o tempo é curto para contar uma história incrível de superação, uma história que com certeza, né, vai atingir você e você vai olhar para Deise. Todas as vezes que você olhar, você não vai lembrar só do sucesso da empresária, né, que conquistou as coisas. Não, você vai lembrar das dores também que ela passou e ela teve que resistir para chegar até aqui, né, Deise? Porque eu tenho certeza que Deus ele envia anjos, né, no decorrer da nossa vida, para não deixar a gente desistir dos nossos sonhos. E eu tenho certeza que o Juliano, seu marido, o seu filho, né, os seus filhos agora, como que é o nome do pequenininho? Mateus, Miguel. Né, eles são aí mais um pouquinho de combustível, pouquinho não, né? Pocão de combustível para você alcançar mais ainda os seus sonhos. Eu sei que a gente já tá terminando o programa, eu queria ficar aqui contando... Eu queria contar só o final da história, dá? Claro que dá! Porque às vezes quem tá assistindo não vai saber, né? Então, se passaram aí 4 anos e pouco, quase 5 de Três Lagoas, né? Sim. Então, eu comecei aqui com muito custo, as empresas não davam oportunidade, foram muitos nãos, né? A Gi sabe que o primeiro podcast eu falei sobre isso. E hoje, Lari, eu faço divulgação sim, continuo, só que para minhas próprias empresas. E eu já ia perguntar sobre isso, quero que você conta quantas empresas você tem, o nome das empresas, porque serão os meus parceiros, as minhas parceiras a partir de hoje, tá? Todos os looks que vocês virem, o Linda Maravilhosa, vai ser da loja dela, o sapato também da Carmen Stefan, que eu vou contar depois pra vocês, enfim. Pode continuar falando aí. Então, assim, passaram quase 5 anos, né, de Três Lagoas. Foram muitas lágrimas, claro, muitas alegrias também. Mas hoje, eu não preciso mais ir atrás dos parceiros, né? Digamos assim, ter porta fechada na cara, como que foi é difícil, no começo, sim. Né? Mas hoje eu divulgo as minhas empresas, né? Que é a DS Beauty, a loja de perfume no shopping, que graças a Deus faz 1 mês e pouco, tá sendo um sucesso absoluto. Que bênção. Tô muito feliz. E vai loja continuar. de perfume importada e maquiagem, que é o meu ramo, né? A Deise Sobral Brand, que é um sonho muito de infância, que com os meus 16 anos eu trabalhava nessa loja de confecção de marcas bem top mesmo, feminina, que era uma boutique. Então eu abri a Deise Sobral Brand por isso, que desde os meus 16 anos eu fui vendedora de roupa feminina. E também o Salão Morena Mulher, que foi o primeiro empreendimento aqui, né? Aqui em Três Lagoas, que foi o meu primeiro sonho, porque eu trabalhei muitos anos como cabeleireira e maquiadora, como eu te falei, né? Então foi o primeiro empreendimento aqui. Quando esse programa for ao ar, eu já não vou ter mais o salão. Então eu já vou falar aqui, eu vendi. Tô com muita dor no coração falando isso, mas é um ciclo que se encerra para outro se abrir, né? Eu tô passando por uma pessoa maravilhosa, graças a Deus, me rendeu muito salão, muitas alegrias também, tristezas também, como toda empresa, né? Da dor de cabeça. Mas muito feliz mesmo. E agora a Carmen Steffens, né? Que é uma das franquias bem renomadas no Brasil, né? Uma grife brasileira, digamos assim. Que é uma honra também, tá? Ser sua parceira nesse projeto lindo, desse sonho seu. Eu sinto lisonjeada, honrada. Eu vou contar depois com detalhes, porque que eu sempre falo, Deus não une vidas, Ele une propósitos. Um dia, só pra vocês entenderem, tá? Um dia eu passei lá na frente da Carmen Stefan, bem humildezinha, de roupa de academia, e falei assim, meu Deus, eu queria muito usar um sapato dessa loja um dia. Aí eu falei, gente, eu preciso, né? Mas não tem dinheiro, gente, não tinha dinheiro, não tinha. E aí, eu conversando com a Deise, porque eu já entrevistei ela em alguns programas de rádio, né? Conversando com ela. Ela falou, não, eu topo sim. E aí ela falou pra eu ir lá escolher o sapato, né? Pra eu ir lá escolher a roupa. Eu posso te falar uma coisa? E Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Foi Deus mesmo, porque eu tinha prometido que eu não ia mais fazer parcerias, assim, com ninguém. Verdade. De patrocínio, porque eu tô numa transição, né? A gente tá crescendo as empresas ainda. Sim. Então é muito investimento. Sim, claro. Então, eu tinha prometido que eu não ia. Então, quando você veio falar comigo, eu já tava na minha cabeça que eu não ia. Só que quando você falou que é um projeto de Deus... Que eu vou contar no final, rapidinho. Que é uma coisa assim, isso tocou muito em mim. Porque, assim, eu acredito muito em sonhos, assim. Principalmente quando você coloca Deus em primeiro lugar. Então, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo por você colocar em primeiro lugar Deus acima de todas as coisas. Eu não consigo me ver sem
lembrar de Jesus, sabe? Eu não consigo olhar para minha história, olhar para trás, sem lembrar que Jesus, ele tá me carregando, na verdade, né? Eu vou contar depois com mais detalhes, porque eu tenho certeza que o nosso tempo já tá acabando. É muito ruim, porque a gente tem mais coisas para falar, né? Mas eu quero te agradecer imensamente. A gente não deu tempo de a gente falar da história sobre quando você começou a empreender, né? Se tornou empresária. Mas eu acho que todo mundo já conhece, né, gente? Ela começou... Qual foi a sua primeira loja mesmo aqui? Morena Mulher, o salão. A Morena Mulher, ela acabou de falar, né? Que é uma franquia, né? Isso. Lá no shopping. E aí, a tendência é só crescer. E crescer de todos os lados. Porque eu sempre tenho comigo, né? Que todas aquelas pessoas que acreditam nos seus sonhos, se elas não desistirem, elas vão conseguir. Você é uma vencedora. Você é uma corajosa e que não tenho dúvidas que vai continuar conquistando o céu, né? O mundo de coisas boas. Eu quero te fazer algumas perguntas agora no final. E você pode responder na lata, assim. Você pode responder, né, o que vier dentro do seu coração. Tá bom. Família. Tudo na minha vida. Trabalho. Necessário. Pessoas. Ai, meu Deus, espera, pessoas. Difícil de lidar, digamos assim. Eu gosto de pessoas, mas é difícil de lidar. Deus. Deus é maior de tudo, de todas as coisas. Ele tem que estar acima de tudo na vida da gente, porque se ele não estiver no topo, nada dá certo. É verdade. Eu tô tendo o privilégio, né, de fazer o meu primeiro programa, o meu primeiro podcast, né, LariCast, tendo aqui a honra de entrevistar a Deise Sobral, que começou lá do zero, tá? E eu não tenho dúvidas de que ela vai continuar conquistando o mundo. Eu quero te agradecer por ter contado um pouco da sua história, né? Por encorajar outras mulheres e outros homens também, né? Sim. E obrigada por nos ensinar com a tua vida, né? Deus não une vidas, Ele une propósitos. Continue com o seu propósito em cada vida que você passar. Porque Ele tem um propósito maior ainda do que você pode imaginar. Continua sonhando, continua vivendo, continua conquistando tudo aquilo que você sonha. Tá? Obrigada pela oportunidade. Foi incrível estar aqui. Eu queria continuar, mas comunicadora com influenciadora não dá certo. Converso muito. É verdade. Mas quem sabe teremos outros episódios. Teremos, se Deus quiser. Segundo episódio. E aí, pra você, né, que vai continuar seguindo os próximos episódios, você já pode seguir o nosso canal. Eu não coloquei ainda, né, diretor, aqui, mas depois a gente vai colocar na marcação, tá? Tem mais uma foto? Claro que a gente não vai embora, né? Meu Deus. Não vamos embora sem você passar esse recado aqui, ó. Mostrar essa família linda que hoje Deus te deu. Olha, em primeiro lugar, Deus, né? Sim. E segundo, a família, né? Tá faltando a minha mãe aí, que ela fez, minha base, né? Fez eu ser essa mulher forte que eu sou hoje. Sim. Mas hoje em dia, eu olhando essa foto, eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa. Que bênção. Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo por eu ter, e não falando de bens materiais. Sim. De ter amor, de ter carinho, cuidado. Sim. E essas duas riquezas minhas aí, o Mateuzinho é um tagarela como eu, tá? Ainda por cima a gente pôs o pintinho na boca dele, aí ele fala muito mais ainda. Ele é muito tagarela, Diferente do Miguel, que ele é mais tímido, né? Que era eu na infância. E, assim, por eles eu faço, sabe? Eu faço tudo, assim, de correria, eu trabalho muito, muito, muito. Eu acordo de manhã e vou parar meia-noite trabalhando, mas é por eles. Sim. Então é minha base, é minha família, é meu tudo. Que lindo, né? Eu acho que é sobre isso. Você é rica daquilo que o dinheiro não pode comprar, né? Que Deus te abençoe ricamente. Eu não queria ir embora, mas já tenho que ir. Fica para os próximos episódios, né? E assim a gente encerra esse episódio inspirador,
né, gente? Que história linda da nossa convidada Deise Sobral. E eu não tenho dúvidas de que vai servir de inspiração e de lembrete, né? Que todo sonho ele começa pequeno. Não tenha dúvidas disso. Todo sonho começa pequeno, mas com a coragem e persistência que a Deise está tendo até hoje, e eu também, né? A gente consegue aí alcançar grandes sonhos e grandes proporções também, tá? Até o próximo programa, LariCast. Um beijo no seu coração. Obrigada por ter aceitado o convite. Amor. Obrigada, foi maravilhoso. Deus te abençoe. Deus abençoe. E até o próximo programa, se Deus quiser e permitir.